meu nome é Juliana, eu sou UX Research na Cash. Tenho cabelo castanho claro na altura dos ombros, tenho olhos castanhos escuros, meu tom de pele é pardo, tenho 35 anos com 1,67 m de altura, estou com uma blusa vermelha em detalhes em verde. Faço parte da equipe de financeiro e você estará acompanhando a Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa e de Experiência. As pílulas são palestras mais curtas com o objetivo de te inspirar ao dividir histórias reais de pesquisadores brasileiros. Para falar sobre liderança de times de pesquisa, temos Lara Paz. Lara é mestre em design e atua na área há 12 anos. Hoje é líder do time de pesquisa e de experiência da Pet Love. Além disso, ela é mãe de primeira viagem e cuida de um sítio de orgânicos aos finais de semana. É tudo, né? A Lara contará para a gente como é liderar um time de UX Research e os desafios do dia a dia. À noite, voltamos com mais palestras e painéis, só aqui na Observe 2021. Com vocês, Lara Paz. Olá, pessoal! É uma honra estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha história de liderança de um time de pesquisa de experiência. O meu nome é Larisa Paes de Lima, mas muita gente me conhece como Lara. Eu sou mulher, sou mestre em design pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu atuo como líder de pesquisa de experiência na Pet Love e também sou professora de pesquisa com usuários na PUC de Campinas. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, lisos acima do ombro e tô com uma blusa preta, um casaco branco florido, né, por cima. Uso brincos de pérola, fone de ouvido branco e uma correntinha com um pingente azul. Tenho 34 anos, 1,63 m de altura e olhos castanhos. Hoje eu vim contar para vocês como que eu liderei um time de pesquisa de experiência em 3 fases distintas, né? 3 momentos muito únicos da minha vida. A fase 1, eu era uma líder nova frente ao desafio enorme de fundar uma área. A fase 2, eu fui uma líder gestante, que sabe que tem que preparar seu time, né, para um período de ausência. E a fase 3 é onde eu retorno como uma nova líder, né, porque eu tenho uma nova identidade e novos poderes, ou seja, eu retorno como uma líder mãe. Para começar a contar essa história, é bacana contar a minha relação, né, com pesquisa de experiência e com pesquisa em si, que é um pouco de longa data já. Quando eu comecei a minha carreira como designer, eu trabalhei muito no segmento de moda e higiene pessoal. Aí, como designer gráfico, eu majoritariamente trabalhava com design de embalagens, peças de varejo, vitrinismo. Então, aí nas empresas que eu passei, sempre fui muito próxima dos times de atendimento ao cliente. Era a forma que eu obtinha informações sobre as principais expectativas dos consumidores em relação aos produtos. Então, eu conseguia transmitir essas informações preciosas no formato de pequenos destaques na embalagem, minimizando um pouco, né, a quebra de expectativa do cliente e reduzindo a necessidade de ter um vendedor que explica qual a diferença entre um modelo de secador e outro, por exemplo. Aí, nas ocasiões que eu trabalhei com o varejo, eu gostava de ficar paisana na frente das lojas, conversar com clientes, com os vendedores, com o gerente. Cada gerente tem um modo de organizar, né, o trabalho na loja. Eu fiquei arrumando vitrine. Enfim, eu acabei aprendendo muito com essa experiência de estar em campo, né, que é onde as coisas acontecem de fato. Depois, eu acabei mergulhando na pesquisa acadêmica, né, que foi um período durante o meu mestrado, onde eu trabalhei no laboratório de design e antropologia da universidade. Ali eu vivenciei muito trabalho de campo no espaço público. Eu criei jogos como ferramenta de pesquisa e realizei bastante intervenção. Eu interagi com
aquelas pessoas que eu chamo de os habitantes do mundo, que é um termo cunhado pelo Tim Ingold. Os habitantes do mundo quem são? São o pipoqueiro na praça, as pessoas em situação de rua que ali habitam, trabalhadores que passam apressados, usuários de uma biblioteca, enfim, com essas pessoas que habitam o mundo, eu fui aprendendo um pouco das práticas, né, do dia a dia de cada um. Aí, de volta à indústria, já como pesquisadora de experiência do usuário, oficialmente, eu tive duas grandes experiências no setor do agronegócio. Uma foi bastante intensa, porque eu tinha a missão de mapear usinas brasileiras para entender quais eram os processos de planejamento, monitoramento e execução de colheita de cana-de-açúcar. E tinha que também mensurar oportunidades para a inserção de novos processos e novas tecnologias. Já uma outra experiência, que foi numa startup de irrigação, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos ao mesmo tempo. Então, basicamente o que eu fazia era conversar com o produtor, traduzir informações das descobertas e tentar empacotar em soluções mais palatáveis, assim, né, para esses produtores, né? O que seriam essas soluções? Seriam os produtos, de fato. Porque eu era, naquele contexto, a única cientista social em um time de ciências de dados. Trabalhava junto a colegas e mestres doutores em agronomia e meteorologia. Então, depois dessas experiências, eu acabei iniciando a minha jornada no iFood, onde eu tive a oportunidade de liderar uma área e um time de pesquisa de experiência com o usuário por 2 anos. E é sobre essa experiência de liderança que eu vim contar para vocês. Então vamos lá, o primeiro momento. Eu era uma nova líder em meio ao caos. Eu acho bem importante contar essa história por muitos motivos. Em primeiro lugar, vem a minha história própria com a liderança, pois nunca esteve nos meus planos ser líder, eu confesso. Igual a muitas outras pessoas pesquisadoras, de fato. O mais comum é ter ambição de seguir uma carreira técnica e não de gestão. Eu acredito que é porque pesquisadores costumam ter um perfil mais técnico do que generalista. Além disso, eu infelizmente tive uma história de alguns assédios, né, na minha trajetória profissional. Então, eu pensava que aquilo de mandar nos outros não era muito para mim. Eu via a liderança assim como algo mais tóxico. Bom, entretanto, eu tive a sorte de ser inspirada por um diretor de design incrível e pela oportunidade de construir algo bacana. Então, eu acabei topando o desafio de ser líder. Como a nova líder que eu seria, eu queria descobrir meu estilo de liderança. A gente não tem isso muito claro quando começa. Eu sabia o que eu não queria fazer com as pessoas. Eu sabia muito bem o que eu não deveria fazer. Mas eu queria ser a líder que eu sempre gostaria de ter tido. Então, pensando muito sobre isso, eu decidi que meu estilo seria baseado em autonomia e confiança. É bem bonito, né? Assim, uau, autonomia e confiança. Mas na prática é um pouco mais difícil do que parece. Mas a gente volta nesse assunto em breve. Então vamos sair da teoria para falar da prática, né? Qual foi a minha prioridade assim que eu iniciei essa jornada, né, de liderança? A primeira coisa é que era preciso organizar o escopo de trabalho da nossa área, né? Ao meu ver, o trabalho de um time de pesquisa de experiência, ele vai um pouco além de fazer pesquisa. Ele é também um trabalho de inspirar os outros times, orientar quem não sabe fazer pesquisa e também de continuamente trazer ferramentas que dinamizam o acesso à informação. Então, como vocês percebem, é um trabalho enorme e de atividades com naturezas distintas, né? Então, pensando nisso, eu separei essas atividades em 3 pilares e atribuí percentuais de tempo a ser dedicado para cada tipo de atividade. Então, ficou assim:
70% do tempo, que equivale a 3 dias por semana, eram dedicados à condução de pesquisas maiores sobre algum tema que era estratégico para a tribo e pré-definido no início do ciclo. Daí restam 30% de tempo. Então, 15%, que era um dia por semana, cada profissional se dedicava a atendimentos de suporte, que eu vou explicar melhor o que mas pensem que é uma ajuda em orientação metodológica para designers e pessoas de produto. E, bom, os outros 15%, que seria outro dia da semana, era dedicado à confecção de guias, repositório de pesquisa, teste de ferramentas, né, que facilitassem o acesso às informações obtidas pelas pesquisas para toda a empresa. Outro ponto importante, né, que vale mencionar foi a expansão do time, né? Foi preciso entrevistar, contratar, treinar. E aí, nesse ponto, eu optei por reunir um time interdisciplinar de especialistas em pesquisa, para que todos pudessem aprender e compartilhar entre si. Essa era a minha ideia. E também que a gente tivesse reunido um maior número de técnicas de pesquisa em um pequeno time. Um pouco ambicioso, mas funcionou legal. Então, para dar alguma visibilidade para vocês, no nosso time a gente teve pessoas, né, que vieram da área de interação humano-computador, da biblioteconomia, da antropologia, da psicologia, do design de serviço, entre outros. Mas todos tinham alguma experiência ou formação em design. Bom, foi uma loucura reunir esse bando de desconhecidos com a ambição de treiná-los para ser um time que se apoia nos mais diversos desafios? Não vou mentir, foi uma loucura. Mas também foi o primeiro passo para transformar em realidade aquele estilo de liderança que eu estava almejando, de basear tudo em autonomia e confiança. A gente valorizou e celebrou as diferenças entre nós, sem criar silos, para termos realmente um lugar onde era possível cada pesquisador ser ele ou ela mesma, né, sem se sentir inadequado ou insuficiente. Nesse ambiente, a gente trabalhou colaborativamente e aprendeu sempre a partir de múltiplas perspectivas. Foi assim que a habilidade de cada um acabou gerando uma assinatura própria, quase que uma autoria no modo de fazer e conduzir as coisas. O meu papel ali foi de mostrar a direção do barco, confiar, estimular o melhor de cada um e não trazendo respostas. Até chegavam a me chamar de mestre dos magos, mas eu sempre dava uma orientação, tá? Esse foi o modo que eu encontrei para trazer à tona a autonomia, né, de cada um desses profissionais. Chegamos no momento 2 dessa minha história, né? A fase da líder gestante que tem um enxoval de preparativos pessoais e profissionais. É um momento único na vida das mulheres, né? Ser uma líder e gestante, né, que se prepara para ter um filho, ao mesmo tempo que prepara um time para um período de ausência, foi também uma experiência bem intensa. E para esse momento, a chave foi olhar para o que realmente era essencial fazer antes da minha saída, porque 9 meses passam voando. Eu precisava organizar a área, mapear quais eram as principais dificuldades do time e das partes interessadas na minha ausência, criar um plano para inspirar, né, a direção e reforçar como nunca a questão da confiança e da autonomia. A gente precisava amadurecer rápido como área e como profissionais, com o relógio fazendo uma contagem regressiva com o crescimento da minha barriga. Haviam muitas coisas a serem feitas e foi nessa ocasião que criamos o Heartbeat do time de pesquisa de experiência. O que é isso? É um informe semanal onde a gente divulgava informações das pesquisas que a gente estava tocando. Esse informe ele foi super bem recebido pelo capítulo de design e também imitado por outras áreas da empresa com algumas modificações.
A vantagem é que ele propiciava assim, uma proximidade do nosso time com o time de design e as pessoas de produto. Ele trazia visibilidade sobre as pesquisas de uma maneira mais rápida e contínua. Aqui no slide eu mostro um pouco da estrutura desse informe. Ele consistia em um cabeçalho com as últimas notícias do time, por exemplo, quem ia sair de férias, contratações, vagas que tínhamos em aberto, algum evento que alguma das pessoas do time participou e a gente queria divulgar. No corpo, né, desse informe, a gente apresentava uma atualização das etapas de pesquisa, né? Por exemplo, você estava numa etapa de recrutamento ou numa fase de análise de informações obtidas em entrevistas. A gente também trazia resultados das pesquisas, tanto em formato de pílulas, quando eram resultados parciais, ou em formato de link né, para pesquisa de uma maneira mais completa, quando já estava tudo pronto, né? A gente também a gente também publicava um pouco sobre suportes em andamento e divulgava um pouco de Ops, né, alguns guias de metodologia novos que a gente tinha desenvolvido. E aí, falando em suporte, uma outra questão que era gargalo para a nossa área e um gatilho de ansiedade do time de pesquisa eram pessoas pedindo ajuda, orientação metodológica por meio de mensagens na ferramenta de comunicação que a gente utilizava na época, o Slack. O contexto era de 60 pessoas, né, 60 designers solicitando ajuda de 5 pesquisadores, isso sem contar o pessoal de produto, então era realmente muito difícil. Então a gente priorizou esse assunto durante a minha gestação e co-criamos uma solução em formato de processo de suporte. Esse processo consistiu em o quê? Disponibilizar um plano de pesquisa para que o solicitante de ajuda preenchesse, tivesse clareza sobre o que ele precisava. A partir daí, a gente tinha um canal unificado para pedir essa ajuda, que era o suporte, e uma fila aleatória de pesquisadores, né, que receberia esse suporte e entraria em contato com o solicitante. É um processo relativamente simples, mas foi muito importante para ajudar nosso time a não ficar muito preso a sempre as mesmas pessoas, que às vezes ganham uma familiaridade com um ou outra pesquisadora e sempre está perguntando para a mesma pessoa, né, como fazer as coisas. Criou um pouco mais de dinamismo nesse sentido. Outra tarefa que foi imprescindível nesse momento, antes de me ausentar, né, na licença maternidade, foi desenhar e apresentar para o capítulo de design uma visão da área de pesquisa em 3 momentos: o agora, o depois e o futuro. Foi um momento assim de reunir as partes interessadas e o time de pesquisa para gerar clareza sobre a direção que estávamos indo. A visão diária foi essencial para o time de pesquisa balizar decisões na minha ausência sem ter que necessariamente perguntar para alguém. Não era nada escrito em pedra, nunca foi, né, no ambiente ágil que a gente trabalhou, mas serviu como um norte para orientar as decisões técnicas do time. E falando em decisões técnicas, também preparei 3 sêniores para fazer uma liderança técnica colaborativa na área. Foi a maneira que eu encontrei de garantir que havia uma liderança técnica e realmente facilitar a questão da gestão de pessoas, que pôde ser realizada pelo meu líder, que não era da área de pesquisa de experiência. Então, definitivamente, esse exercício de autonomia e de confiança nas pessoas pesquisadoras que compunham o nosso time foi a chave do sucesso para esse momento. E agora chegou a hora de contar para vocês o meu momento mais atual, da profissional que retornou da licença maternidade. Esse momento também trouxe muitos desafios. Eu gostaria de contar para vocês que o retorno foi suave, mas infelizmente o mercado não é conhecido por valorizar a profissional que se tornou mãe. Entretanto,
Eu acredito que a prática de uma liderança franca e aberta com o time desde o início me recompensou com pessoas que não se preocuparam só em executar seu trabalho durante minha ausência, mas também em garantir que a nossa visão coletiva de pesquisa de experiência não fosse desmantelada em uma ocasião de reestruturação diária que foi sugerida durante minha licença. O time agiu com unidade, né? E aí, então, eu entendo que definitivamente o time que eu deixei no dia que eu senti minhas contrações do trabalho de parto não foi o mesmo time que eu encontrei na minha volta. Eu encontrei pessoas pesquisadoras, né, que experienciaram novas ferramentas de trabalho, novas formas de interagir e buscaram o aperfeiçoamento contínuo das suas habilidades. Eles trocaram muito entre si, fizeram e deram mentoria, exercitaram um olhar técnico e crítico sobre os problemas. O time de pesquisa de experiência, para mim, né, e o amadurecimento deles é o meu maior caso de sucesso da minha carreira, sem brincadeiras. Agora, da minha parte, a maternidade também transformou bastante minhas habilidades profissionais. Hoje que eu sou líder, mãe, eu me vejo mais madura, mais prática na resolução de conflitos e também eu ganhei um foco assim sensacional sobre o que é essencial para o negócio. Eu também me sinto mais empática do que eu já fui. E assim, eu diria que com certeza, né, não é só o design que é um esporte coletivo, a pesquisa de experiência também é. Aqui eu estou parafraseando o meu amigo Beto Lima, né, no Design 2021. Ele escreveu um texto sobre isso. E aí, para fechar essa etapa, eu gostaria de compartilhar alguns fatos curiosos que eu aprendi liderando um time de pesquisa de experiência. Como nova líder, né, eu pude experimentar construir um time interdisciplinar e aprendi ao longo da prática que gerenciar, né, as ambições e frustrações de pessoas pesquisadoras em geral pode ser um desafio enorme. Um fato curioso, né, sobre a nossa comunidade de profissionais de pesquisa é que somos pessoas muito técnicas, mas tem uma controvérsia em comum. Quem é de exatas, né, que vem de uma formação de exatas, quer ser o pesquisador ou a pesquisadora mais incrível em pesquisa qualitativa. E quem é das áreas mais humanas, sociais, se empenha muito em fazer curso de análise de dados, tem muito medo, né, de estatística e de ficar para trás em pesquisas quantitativas. Eu acho isso curioso. É claro que a gente tem que procurar melhorar nossas habilidades, mas eu acho muito curioso que a ambição é sempre de ser o melhor onde é o mais difícil. É uma das coisas que eu percebi. E aí outra questão curiosa, né, que foi um grande desafio, é a questão de realmente fazer gestão de profissionais em nível pleno e sênior. É muito comum a gente ver empresas com posições abertas para esses perfis, mas pouco se fala sobre o desafio de gestão, né, que esses perfis representam na prática. Hoje eu vejo o quanto eu cresci como líder por me sentir constantemente desafiada a envolver e motivar profissionais assim tão prontos. Com o tempo e com a experiência, eu aprendi que os profissionais mais sêniores, eles gostam de ser desafiados. Eles tendem a relevar elogios, você fala, entra aqui, sai aqui, eles não estão prestando atenção nisso. E eles buscam mesmo por críticas construtivas acerca do próprio trabalho. É assim que eles querem crescer. E é assim como líder que a gente pode contribuir com a carreira desse tipo de profissional. Finalmente chegamos num momento final dessa pílula, né, dessa pequena história que eu vim contar para vocês. O que era antes futuro para mim, hoje já é um presente em movimento. E eu tenho bastante orgulho da história que eu construí, da líder que eu me tornei. Ainda existem, porém, muitos desafios no caminho das mulheres em posições de liderança, né? Para a gente falar dos mais comuns, a gente tem a desigualdade salarial em relação aos homens, preconceito e uma certa subestimação intelectual das habilidades das mulheres,
além da famigerada estereotipação negativa das mães. Então, eu trouxe esse assunto para a nossa conferência porque, mais do que discutir sobre uma lista de benefícios afirmativos para futuras mães que as empresas que a gente trabalha hoje possam ter, né? Eu queria mesmo era puxar uma discussão aberta aqui na nossa comunidade e ouvir das mulheres. Vocês temem ou já temeram sofrer impacto em suas carreiras na possibilidade de se tornarem mães? Qual é ou quais são os principais medos, os maiores? E as profissionais que já se tornaram mães, como eu, como foi a sua gestação e a volta da licença? O que foi legal? O que poderia ter sido melhor? E como que a experiência da maternidade melhorou suas habilidades profissionais? E como a sua gestão direta, né, lhe recebeu na volta da licença, o time? Como foi essa questão de contextualizar tudo que aconteceu na sua ausência? Você se sentiu acolhida ou teve que correr atrás sozinha dessas informações? Eu acredito que em tempos em que se fala tanto, né, em diversidade e inclusão, a gente ainda fala muito pouco sobre maternidade e carreira sem tabu. Por isso, né, o nosso papo aqui aberto, eu acho que ele não é só urgente, mas ele também é imprescindível para a gente realmente poder fazer um movimento de expandir e potencializar as lideranças femininas cada vez mais nas empresas. Esse é o objetivo da minha talk, trazer um pouco da minha experiência e ouvir um pouco da experiência de outras lideranças femininas. Muito obrigada, pessoal!